E aí, galera do Me Salva, beleza? Vamos começar nessa aula a falar sobre genética, que é um assunto que eu gosto bastante e eu espero poder explicar de maneira apropriada para todos, tá? A genética ela é tida às vezes como a matemática da biologia, né? Mas afinal de contas, da onde vem as nossas características hereditárias, né? Porque esse é o conceito, né? A genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias que vêm de pai e vão para os filhos, e tudo isso é muito bonito, mas às vezes a gente não entende nada sobre isso, né? Então aqui nós temos uma célula e essa célula tem uma carioteca, tá? Então nós estamos lá dentro da célula e nós já estamos vendo a carioteca em volta, que é citoplasma, blá blá blá. Envolvido por essa carioteca, se a célula obviamente for eucariótica, nós temos filamentos. Esses filamentos são invisíveis, tá? E esses filamentos invisíveis são os filamentos de DNA, tá? Estão invisíveis porque esta célula está em fase de intérfase ou interfase, de acordo com o que vocês estão acostumados a pronunciar dessa palavra aí. Então, uma célula, quando está em intérfase, ela está com a sua carioteca bem constituída, ela está de boa na lagoa lá, e o material genético está ativo e está desespiralizado. Por isso, esse DNA está invisível. Você não está vendo isso que você está vendo. Isto é uma ilusão de ótica. Tá? Então, nós, da espécie humana, temos 46 desses filamentos que você não está vendo, mas que estão representados no desenho. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um desses filamentos. E esse filamento desespiralizado e simples tem um nome. Chama-se cromatina. Tá? Quando a célula vai entrar em divisão, essa cromatina vai ter que se duplicar na fase S da intérfase. E aí ela se duplica. Duplicou, aqui está o lado original e aqui está ela duplicadinha, unida por uma estrutura que nós chamamos de centrômero. Aí vai entrar a divisão propriamente dita, e lá na fase que nós chamamos de metáfase, nós vamos conseguir o quê? Visualizar o resultado final da espiralização. Tá? Que é quando esse material genético deixa de se chamar cromatina e se chama cromossomo. E adquire esse formato visual semelhante a uma letra X. E é por isso que nós usamos tanto o X na representação da genética, né? Quando a gente vai mostrar o cromossomo, a gente mostra com a letra X, porque ele é o resultado da duplicação e da condensação, ou espiralização, do material genético, que é o DNA. Todo mundo entendeu até aqui? Show de bola! Agora vamos lá, vamos seguir a explicação. Aqui eu tenho, então, um cromossomo espiralizado, tá? Show de bola. Então, se eu pegar um trechinho desse cromossomo e ampliar, nós vamos ter essa espiralização. Se eu pegar esse trechinho do cromossomo e ampliar, eu vou ter mais espiralização. Se eu pegar esse trechinho e ampliar, vai ter isso. Vocês entenderam a lógica, né? Então, no final das contas, se eu ampliar várias vezes, eu vou chegar no final dessa espiralização, que ainda mostra um formato helicoide, tá? Que é o formato da dupla fita, no caso do DNA. E esse DNA, tá? Ele é o que, então, na verdade? Ele é o conjunto de uma sequência de nucleotídeos. Certo? E esses nucleotídeos, que são aquelas que são representados pelas bases nitrogenadas, né? A com T, C com G, eles formam uma sequência. E se essa sequência nos dá uma informação, nós temos um gene. Então vamos lá, Rogério, afinal de contas, o que é um gene? Gene é uma sequência de nucleotídeos que nos confere uma informação. Mas, Rogério, que informação é essa? Informação. Que informação é essa? Essa informação normalmente é uma proteína, que pode ter uma função metabólica ou pode ter uma função estrutural, tá? Pode ser uma enzima, certo? Então, Rogério, então vamos lá, de trás para frente. O gene é uma sequência de nucleotídeos que está contida numa fita de DNA e que nos dá uma informação.
certo? E qual é a organização desse DNA? Voltamos. Essa informação do DNA, ela pode estar em formato espiralizado, nos dando o cromossomo, ou ela pode estar desespiralizada na fase de intérfase, nos dando uma cromatina. Show de bola? Muito bem. Voltamos para cá então. Vamos seguir dando os conceitinhos. Então, o gene é essa sequência, o DNA é o que contém, tá? Ou seja, é justamente essa dupla fita que contém essas sequências de genes, tá? Algumas sequências, só para informação de vocês, né? Que vocês já viram na citologia, mas enfim, algumas dessas sequências, elas não codificam nenhuma informação, tá? Mas ok. A cromatina é quando esse material genético está desespiralizado, ou ainda quando ele está funcional, porque está na fase de intérfase, e o cromossomo está espiralizado, logo, quando ele está em divisão celular, seja mitose, seja meiose, ele está inativo ou não funcional. Tá? Porém visível. Tá? Porém visível. Beleza? Olha só. Algumas pessoas não conseguem distinguir essas duas expressões que são muito ditas na genética. O que é uma cromátide irmã? O que é um cromossomo homólogo? Vamos de novo. Se eu vou pegar só um dos meus 46 fitas de DNA, isso aqui é uma cromátide, né, do DNA. Se eu tenho uma fita, uma cromátide ou cromatina, e essa cromatina na fase S duplica, agora eu tenho cromátides irmãs. Ou seja, tudo que tiver nessa fita, quando duplicar na fase S, vai ter igualzinho na cópia da outra fita. Certo? Unidos por um centrômero. Eu estou botando um centrômero grande porque, na verdade, deram 2 pontos aqui, mas considerem um ponto só. Se bem que pode ser 2, 3, enfim. Tá? Então, o que é uma cromátide irmã? É o resultado da duplicação de uma cromatina lá na fase S da intérfase. Agora, olha só o que vai acontecer. Quando eu recebo uma cromátide irmã ou cromátides irmãs do pai, e eu recebo, obviamente, porque eu não sou filho de ninguém, né? Eu sou filho de uma mãe, e todos são filhos de um pai e de uma mãe, independente de conhecer ou não seu pai, né? Ou sua mãe. Recebo um outro conjunto de cromátide irmã. Esses conjuntos de cromátides irmãs, eles têm que estar pareados e serem de mesmo conjunto de informações. Ou seja, se eu tenho 46 pares, esses pares se organizam de maneira que tem que ser lógica. Ou seja, o primeiro par tem que ter o mesmo conjunto de informação dos dois. Logo, o par 1 de um pai vem de um pai, tem que vir do par 1 de uma mãe. Aonde os centrômeros têm que estar em mesma posição, o tamanho do cromossomo tem que ser igual e a informação que eles contêm tem que ser absolutamente iguais. E aí nós teremos cromossomos homólogos. Rogério, não entendi direito. Vamos lá. Isso aqui é um cariótipo, tá? Todos nós temos 46 cromossomos. Aqui o pai tem 46 ou 23 pares e a mãe tem 46 ou 23 pares. Tá? O par 1 de um pai veio de um pai e veio de uma mãe. Assim como o par 1 de uma mãe veio de um pai e veio de uma mãe. E esses cromossomos têm que ter as mesmas informações. Logo, são cromossomos homólogos. Certo? E cada um desses cromossomos é, esse ladinho aqui é irmão desse aqui. Cromátides irmãs entre si, cromossomos homólogos entre si. A mesma coisa vale para a mãe. Cromátides irmãs entre si, cromossomos homólogos entre si. Certo? Logo, o filho vai ser o resultado do quê? Da escolha de cada um desses cromossomos para um cromossomo do filho. Por exemplo, no cromossomo 1 de um filho, tem que ter vindo ou esse do pai, ou esse da mãe. E é justamente isso, galera, que nós calculamos
a probabilidade de manifestação. Porque um filho vai ser 46 cromossomos, cada um dos cromossomos do filho ou vai ser esse ou vai ser esse, ou vai ser esse ou vai ser esse do pai, ou vai ser esse ou vai ser esse da mãe, ou vai ser esse ou vai ser esse, para cada um dos pares. Loucura, né? Só para não deixar a peteca cair, no final do pai nós temos o XY, como vocês estão vendo aqui. No final do da mãe, nós temos o XX. E esses últimos parzinhos aqui são os cromossomos sexuais. Esse aqui é cromossomo sexual. E todos os outros cromossomos são os cromossomos que nós chamamos de autossômicos, que são aqueles comuns tanto a homens quanto para mulheres. Beleza? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido de coração e voltamos para a próxima aula. Até mais, tchau.